Fala, meus amigos e minhas amigas da Internacionalize, visto pronto e no Blue Intercâmbio. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o seu projeto de internacionalização de carreiras, oportunidades e experiências, bastante alinhado com algo que eu refleti um pouco neste final de semana, porque essas oportunidades, né, essas chances que às vezes aparecem nas nossas vidas, a gente precisa abraçar e agarrar essas oportunidades sempre que elas aparecerem na nossa frente e fizerem sentido. É sempre, claro, importante que a gente mensure os prós e os contras com bastante pé firme para que a gente não tome decisões no calor da emoção. Tomem cuidado. Galera, eu preciso falar com vocês, porque toda semana aparece casos como esse. E às vezes as pessoas ficam chateadas de eu ter que falar a verdade para elas, né? Na semana passada eu tive a oportunidade de atender uma família, né? Naquele nosso atendimento no check-up de vistos, que eu disponibilizo ali 1 hora do meu tempo pra gente conversar sobre o seu projeto. Na semana passada, se eu não me engano, eu fiz 2 ou 3. 2 eu tenho recordação certinha de que foi na semana passada. Um foi de um militar e outro foi de uma família. Foram 2, né? Eu acho. E aí, o do militar foi show de bola. Foi show de bola. Ele, inclusive, depois mandou um elogio pro Luan. Renanzão, um abraço, Renan, se estiver me vendo. Renan ficou super satisfeito. Ele já tinha feito o pleito inteiro por conta, com dicas de um ex-cliente da Blue Intercâmbio, que é amigo dele. Só que, ainda assim, ele estava um pouco inseguro. E ele queria se preparar para a entrevista. E aí ele me contratou, né, pro check-up. Nós passamos 1 hora junto. E além de preparar ele para a entrevista, eu revisei o processo dele. E recomendei alguns ajustes no DS 160, que tinham pontos de melhoria, não tinham erros graves. E no I-20, que tinha um erro grave na comprovação financeira. Estava lá comprovado menos de $1.500 por mês. Com certeza ele teria visto negado se ele seguisse com aquilo. E depois nós treinamos para a entrevista, eu assinei para ele ali a nossa abordagem, que é aquela abordagem proativa, com sementes de aprovação, que se aprende na mentoria, que nós já vemos praticando aqui há muito tempo, que hoje é referência para o mercado, a galera está tentando copiar mesmo, cada dia uma nova, inclusive semana passada apareceu mais uma, até o site os caras copiam. Mas eu fico orgulhoso de ser referência e da galera tá me modelando. Eles fazem isso porque a gente sabe o que faz, né? Ser referência, ninguém copia, né? O que tá sendo mal feito. As pessoas copiam, tentam copiar o que é bom, né? Tanto que o McDonald's tem um monte de gente tentando copiar os lanches deles, etc e tal. Bom, por que eu tava falando isso? Por causa do que vocês precisam tomar cuidado. Porque às vezes fazendo sozinho, vocês podem cometer erros como esse. O pior é como quando acontece com a outra família. Nossa, a história da outra família era muito triste. Era uma família de 3 adultos e 2 crianças. E parte da família havia entrado com um processo de cidadania italiana na intenção de ir para os Estados Unidos e migrar. Já começa tudo errado. Por quê? Eu já falei isso para vocês várias e várias vezes. Muitas pessoas estão aqui oferecendo seus serviços na internet com o viés de apenas se preocuparem com quanto vai vir no bolso dela. E essa família contratou a cidadania italiana achando que seria possível ir para os Estados Unidos. Com esta, que é aquela autorização de entrada nos Estados Unidos sem a necessidade de visto, que alguns países da União Europeia e outros possuem em relação aos Estados Unidos, mas eles não tinham conhecimento de que entrando nos Estados Unidos sem um visto, porque o ESTA não é um visto, que elas não poderiam fazer uma troca de status. E compraram, né, a cidadania ali achando que tudo bem. E eles só foram descobrir isso comigo na chamada. Mas é muito pior a história. Porque como o processo começou a demorar e por um erro estratégico do advogado de imigração, a cidadania dos adultos saiu muito antes do que a cidadania das crianças. Na ânsia de fazer acontecer logo, a mesma despachante vendeu para eles a solicitação de visto de turismo, que foi feita com mentiras no DS 160, mau preenchimento, e mandou eles achando que eles iam ter o visa waiver das crianças. Afinal de contas, menores de 14 anos não precisam de entrevista. Mal sabia a despachante
que a regra mudou e que só tem o waiver da entrevista filhos de pais que possuem vistos. Então as crianças não tinham visto. E aí lá no caso foram requisitadas que fossem para a entrevista. Agendou para um mês e meio depois, foi na entrevista e numa entrevista daquelas que eu chamo de entrevistas protocolares, aquela entrevista rápida com poucas perguntas, tiveram seu visto negado. Por quê? Mentiras na DS 160, erro de preenchimento de formulário. Sem contar na basbascada de mandar a criança para entrevista sem os pais terem visto, uma confusão. Tiveram o visto negado. Voltaram na despachante com a notícia e o que a despachante falou para eles? Não, agora então, vamos esperar acabar a cidadania deles, que aí eles entram nos Estados Unidos com um ESTA e lá vocês trocam de status. E assim eles fizeram. Só que a despachante esqueceu de avisar para eles que uma vez com visto negado, não existe mais ESTA, né? Quem já teve o visto negado não pode entrar nos Estados Unidos com uma isenção de vistos, né? Você já teve o visto negado, não adianta você tirar um passaporte italiano que você vai entrar nos Estados Unidos. Não, você não vai entrar, porque a isenção de visto tem alguns critérios. Entre ele, jamais ter tido um visto negado ou barrada a entrada ou ter sido deportado. Para piorar, a advogada tinha feito o processo de solicitação de visto de turismo da esposa do rapaz, porque quando você solicita uma cidadania italiana, a esposa não recebe, né? Ela vai ter depois só uma autorização de acompanhamento. Fez a dela, separada da mãe dela, para mandar cada um de uma vez na entrevista, e o DS 160 estava cheio de erros. Qual que é o recado aqui, galera? Tem muita gente fazendo merda na vida dos outros, em processos de imigração e solicitação de vistos, só pensando no dinheiro. E vocês precisam tomar cuidado com isso, porque é 9 de cada 10, tá bom? 9 de cada 10 tá fazendo errado. Eu já falei, o desafio tá na mesa. Traz aqui para me convencer do contrário qualquer empresa que eu acho erro. Sua melhor opção, referência no mercado, inclusive para todas as outras empresas, geladinho vistos, se mexendo vistos, chau vistos, todas essas daí, galera, então assim, ó. Ai, deixa eu ver o que eles estão fazendo. Ok? Faz com o original. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade e eu quero ver os senhores, assim como o Rony, começando suas mentorias e aproveitando as oportunidades enquanto elas estão na mesa. Semana que vem, se essa porta se fechar, só vai te restar chorar, beleza? A gente se vê numa próxima. Um abraço.